Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Queridos, estamos juntos para mais um Café com Deus. Eu sou o pastor Gilberto Nogueira, também técnico em dependência química e diretor, de um centro de reabilitação que trabalha diretamente com dependentes químicos, a Comunidade Terapêutica Zion. Esse é o nome do nosso centro. Queridos, hoje o nosso devocional ele vai trazer uma palavra forte ao seu coração. E eu já estou aqui ansioso para compartilhar com você. Então vamos mergulhar comigo. O texto que eu escolhi para esta manhã, na nossa devocional, é um texto, um dos textos também conhecido e ministrado. Marcos capítulo 4, versículo de número 35, somente esse. E Jesus acalma a tempestade. E eu queria falar nesse texto sobre propósito. O propósito de Deus na sua vida é maior do que as circunstâncias que se apresentam diante de você. Vamos lá? O versículo 35 do capítulo 4 do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Nós sabemos que Jesus convida os discípulos para atravessar de um lado a outro do mar da Galileia ou do lago de Genazaré. Já era tarde. E a história, o descortinar da história vai falar que no meio do percurso, em alto mar, se levanta uma grande tempestade, os discípulos se desesperam e Jesus estava dormindo na proa do barco. Todo mundo sabe sobre isso. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus levanta, chama eles de homens de pequena fé e acalma a tempestade e para os ventos. Eles ficam admirados a perguntarem um ao outro quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem. Nós sabemos muito bem essa história. E eles chegam do outro lado do mar, que era o propósito de Jesus, chegar com eles do outro lado do mar. E aí nós vamos saber que eles continuar também do restante da história é que ele vai curar o endemoniado de Gadareno. Mas o que eu queria falar com você sobre o propósito de Deus ser maior que as circunstâncias é que se o Jesus, o nosso Deus, se moveu em seu favor, independente do que se levanta ou das circunstâncias que se apresentem, o propósito dele vai prevalecer na sua vida. O que pode acontecer é que você não pode parar. O propósito só para se você parar. Se você não parar, o propósito não para na tua vida. A única pessoa que pode atrapalhar o propósito de Deus acontecer é você parar, desistindo, retrocedendo. Quando Jesus ele chama os discípulos para ir para o outro lado da margem, ele estava dizendo: não se preocupe com o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Nós vamos chegar do outro lado. O propósito é estar do outro lado. E isso implica muito quando se prega nesse texto, falando de dificuldade, de situações financeiras, Eu até vou mais além, independente das situações e das circunstâncias, sempre a vontade e o propósito de Deus vai prevalecer nas nossas vidas. Independente de qualquer coisa. E nós vemos a história de vários homens de Deus. Com Abraão foi assim. Depois que Deus chama Abraão, em pouco tempo Abraão ele vai mentir, porque vai se levantar uma circunstância difícil, vai ter fome nas terras em que ele estava, nas terras de Gerar. Ele vai ter que subir para o Egito. Quando chega no Egito ele tem que mentir, dizer que Sara não é sua esposa, é sua irmã. Então a dificuldade se levantou, a fome nas terras de Gerar, a seca. E Abraão ele teve que mentir lá na frente. Então quer dizer, a dificuldade não impediu de Deus cumprir o propósito na vida de Abraão. E Abraão errou em mentir. E mesmo assim Deus levou em consideração o propósito que era maior do que aquilo. Aconteceu o mesmo com Isaac, seu filho. E nós sabemos muito bem
Aconteceu com Jacó. Parte da vida dele foi chamado como desonesto, mas Deus não deixou de cumprir o propósito que havia na vida de Jacó. A gente vai ver isso acontecendo com Daniel, que foi levado às covas dos leões. A circunstância da cova não parou o propósito de Deus na vida de Daniel, fez ele se tornar governador. A gente vai ver isso na história de Sansão, que depois de ter pecado, ter errado com Dalila, mesmo na sua última oração, ele pede para ser usado por Deus, pelo menos pela última vez, e Deus o usa ele a última vez. Então, você talvez está aí, cabisbaixo, entristecido, as circunstâncias estão te abatendo, a circunstância está te fazendo parar, caiu, errou, pecou. Ei, querido, o propósito de Deus ainda está de pé na minha e na sua vida. O propósito de Deus ainda está de pé. Ele só vai deixar de existir se você desistir. Mas se você não desistir, aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus ungiu Davi, rei, ainda é novo. E o propósito dele assumir o reinado de Israel. E quando assume, ele comete um erro, um pecado de matar Urias e ficar com sua esposa. Mas mesmo assim, com o pecado de Davi, Deus continuou o propósito na vida dele. As circunstâncias não impedem o propósito de acontecer na sua vida. Porque Deus vai continuar sendo Deus da mesma forma. E o que Ele decretou, o que Ele se moveu em prol de você, vai ter que acontecer. Independente do que se apresente. Aconteceu também com Pedro, que negou Jesus, mas mesmo assim, Deus não deixou de fazer de Pedro e consagrar em Pedro a igreja sobre ele, aonde as portas do inferno não iriam prevalecer. No normal é que o negar Jesus fizesse com que o propósito acabasse na vida de Pedro. Ei, meu irmão, já pensou se Jesus, ele baseasse o seu propósito na nossa vida e os nossos erros impedissem? Jesus não é assim. É por isso que eu quero lhe falar. Talvez você esteja abatido, entristecido por algumas circunstâncias, em alguma situação da tua vida. Talvez você esteja até se sentindo que Deus nunca mais vai te usar, que Deus não é mais contigo, que não vai dar tempo mais se levantar. Ei, se arrependeu, voltou para o caminho, está de pé o propósito. Só quem pode impedir o propósito é você mesmo, desistindo, retrocedendo, abandonando o caminho. Mas se você se arrepender, voltar para o caminho, Pedro se arrependeu, voltou para o caminho, e Jesus, chegou junto dele. Davi se arrependeu, voltou para o caminho, o propósito continuou. Comigo e com você não vai ser diferente. As circunstâncias sempre irão acontecer na nossa vida, porque a vida é cheia de circunstâncias. A nossa peregrinação aqui nessa terra, até Jesus voltar, vai se levantar em inúmeras circunstâncias. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o propósito de Deus tem que prevalecer na sua vida. Levanta a cabeça, segue em frente, olha para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, e esquece das coisas que para trás ficaram. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que essa palavra, que essa reflexão encontre morada no seu coração. Um grande abraço e um beijo.